Vamos fazer um rascunho da demonstração dessa proposição. Vamos primeiro ao item A, aqui, o limite da soma, com x tendendo a menos infinito. Nossas hipóteses são que existem o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, e o limite de g de x, quando x tende a menos infinito. O limite de f de x eu vou chamar de L. L representa aqui apenas o número real, que é o limite da f. E m eu vou chamar o limite de g de x. Nesse caso, a gente quer demonstrar, então, que o limite de f de x mais g de x é igual ao L mais m. Isto é, a gente quer demonstrar que o limite de f de x mais g de x é igual ao L, que é o limite da f de x, mais o m, que é o limite da g de x. Vamos supor que já temos que o limite de f mais g de x é igual a L mais m, e vamos ver que contas a gente pode fazer para entender o que significa essa afirmação. É importante observar que fazer de trás para frente é só como um rascunho. Na demonstração rigorosa, obviamente, a gente não pode partir da tese, não pode partir da conclusão. Isso é um erro de lógica. O que nós vamos fazer aqui é partir da conclusão apenas como um rascunho, para entender o que é essa conclusão e pensar no que a gente pode fazer para chegar até ela. Bom, suponha então que nós temos já que o limite de f de x mais g de x é igual a L mais m. Mas o que significa isso por definição? Lembre-se que a definição do limite diz que o limite de uma função ser igual a um número significa que, dado um epsilon qualquer positivo, que é uma distância desafio, a gente consegue fazer com que a distância entre a função e o número, que é o candidato ao limite, fique menor do que esse epsilon, que é o que está escrito aqui. Módulo de f de x mais g de x menos L mais m é menor do que epsilon. Para concluir que o limite de f de x mais g de x é igual a L mais m, a gente precisa concluir que módulo de f de x mais g de x menos o L mais m é menor do que o epsilon. Mas o menos entre parênteses L mais m é o menos L menos m. Então, a desigualdade acima é equivalente a dizer que módulo de f de x menos L mais g de x menos m é menor do que epsilon. É essa desigualdade aqui que a gente precisa concluir. Mas então você vai se lembrar que a desigualdade triangular nos diz que módulo da soma de dois números é menor ou igual que a soma dos módulos. Por isso, aquele módulo lá que a gente quer que fique menor do que epsilon é menor ou igual que a soma de dois módulos, o módulo de f de x menos L e o módulo de g de x mais m. Portanto, para colocar aquele módulo lá em cima menor do que epsilon, basta que a gente consiga colocar a soma desses dois módulos aqui embaixo menor do que epsilon. Se o módulo de um mais o módulo do outro for menor do que epsilon, então, pelo fato do módulo original que a gente quer ser menor ou igual do que a soma desses módulos, a gente conseguirá que o módulo original que a gente quer é menor do que o epsilon. Essa é a desigualdade que a gente quer concluir. Então, a gente vai se concentrar agora em colocar a soma desses dois módulos menor do que epsilon. Ora, para que a soma desses dois módulos seja menor do que epsilon, basta, por exemplo, que cada um deles seja menor do que metade do epsilon. Se um dos módulos for menor que metade do epsilon e o outro módulo também for menor que a metade do epsilon, então está resolvido o problema. Se um dos módulos for menor que a metade do epsilon e o outro também for menor que metade do epsilon, então está resolvido o problema, porque a soma deles terá que ser menor do que metade do epsilon mais metade do epsilon. Obviamente, metade do epsilon mais metade do epsilon dá epsilon. E aí teremos o que queríamos, a soma desses dois módulos menor do que epsilon. Por isso, agora, nós vamos nos concentrar em fazer com que cada um desses módulos seja menor que metade do epsilon. Isto é, a gente precisa se concentrar em conseguir fazer que módulo de f de x menos L seja menor que epsilon sobre 2 e também que módulo de g de x menos m seja menor que epsilon sobre 2. Mas isso não será difícil, porque, por hipótese, o limite de f de x é igual a L e limite de g de x é igual a m. Ora, o que significa, pela definição do limite, dizer que limite de f de x é igual a L? Significa necessariamente que a gente consegue colocar o módulo de f de x menos L menor do que qualquer número positivo, em particular do que metade do epsilon. E o que significa dizer que limite de g de x é igual a m, pela definição do limite? Mesma coisa, significa que a gente consegue colocar o módulo de g de x menos m menor do que qualquer número positivo, em particular menor do que a metade do epsilon. Então, nós vamos utilizar este raciocínio aqui no sentido contrário. A gente vai partir das hipóteses de limite de f ser igual a L e limite de g ser igual a m, vai colocar cada um desses módulos menor do que metade do epsilon, vai somar os dois módulos,
vai utilizar a desigualdade triangular e, por fim, a gente vai concluir, então, que módulo de f de x menos L mais g de x menos m é menor do que ε. Isso significa que o limite da soma das duas funções é igual a L mais M.